Fala, rapaziada, voltei, viu? Foi VaptVupt. Aqui, galera, não vou nem perder tempo, tô acelerado, vou dar sequência aqui logo, beleza? Então aqui, povo, eu tenho o seguinte, agora eu tenho a derivação prefixal e sufixal, certo? E aqui, em seguida, eu tenho a parassíntese. Observe, tanto aqui quanto aqui, eu tenho prefixo e sufixo. Então, olha a observação que eu coloquei. Para você saber se é prefixal ou sufixal, o que você vai fazer? Ao retirar o prefixo, a palavra terá existência na língua portuguesa. Pô, professor, como assim? Olha só. Eu coloquei a palavra deslealdade. Tá vendo? Ó, deslealdade. Observe que a palavra primitiva está aqui, ó, leal. Lembra que eu coloquei no primeiro bloco, na primeira parte? Então, observe, eu tenho idade, ó, prefixo e sufixo. Repare que se eu retirar o prefixo, ó, a palavra lealdade existe. Tá vendo? Se existe lealdade, então, ok. Ó, prefixal, sufixal. Aqui, já a palavra infelizmente, ó, feliz é a palavra primitiva. Então, eu tenho o in e o mente. Ó. Veja, se eu retirar o prefixo, a palavra felizmente existe. Então, prefixal, sufixal. Aqui, insustentável. A palavra primitiva, sustentar. Então, ó, eu tenho in mais vel. Se eu retirar o prefixo in, ó, a palavra sustentável existe. Tá vendo? Se existe sustentável, então prefixal e sufixal, certo? Agora, olha para cá. A palavra primitiva, ó, é noite. Tá vendo? Eu tenho prefixo e sufixo. Ó. Se você tirar o prefixo, a palavra noitecer, ela não existe. Como não existe noitecer, eu vou colocar aqui, ó. Aqui. Como não existe noitecer, então, ó, anoitecer é formada pelo processo de parassíntese. Tá vendo? Que é exatamente o que eu vou explicar agora. Então, parassíntese, como eu fiz aqui, ó, ao retirar o prefixo, a palavra não terá existência na língua portuguesa. Essa é a base. É a base. E tem aqui o pulo do gato que eu coloquei no quadro. O que acontece? Quando você observar que existem esses afixos, você já vai ter aí uma derivação parassintética. O único cuidado que você tem que ter, tem uma palavrinha que volta e meia aparece em concurso, tem que tomar cuidado, que é a palavra alistar. Né? Porque se você tirar o prefixo, listar existe. Mas os concursos colocam como parassíntese mesmo. Aí você vai entrar aqui, ó, A mais ar. Tá vendo? Você vai entrar nesse macete. Então eu tenho A mais ar, A mais EC, eis em mais ar, eis em mais EC. Tá? Aí eu vou explicar agora. Presta atenção. Ó, ajoelhar. Aí você sabe que a palavra primitiva é joelho. Tá vendo? Então você vai notar que você tem A mais ar. Claro, se você aplicar o conceito geral, ó, aqui, joelhar não existe. Então eu tenho parassíntese. Tá vendo? Ó. Amanhecer. Você sabe que a palavra primitiva, ó, é manhã. Então você sabe que você tem A mais EC. Veja, eu estou aqui, ó, A mais ar, ó, A mais EC. Esse é o pulo do gato. Mas se você também tirar o prefixo, ó, amanhecer não existe. Então essa aqui é a tua bola de segurança. Ó. Você tem o conceito e tem a bola de segurança. Tá vendo? Esfriar, a palavra primitiva é frio. Tá vendo? Então eu tenho eis mais ar. Veja, tá aqui, ó, eis mais ar. Veja que se eu tirar o prefixo, ó, friar não existe. Mas eu nem preciso fazer, porque já está aqui, ó.
Envelhecer, a palavra primitiva é velho. Então, eu tenho em mais ecer. Então, ó, em mais ecer. Mas, claro, se você tirar o prefixo, ó, envelhecer não existe. Tá vendo? Mas aqui, ó, é o pulo do gato. Você pode fazer das duas maneiras, você só não pode se esquecer da palavra alistar. Beleza? Porque se você se esquecer, vai dar errado. Grava esse pontinho aí. Agora, você vai observar que a palavra desalmado, ela não tem esses afixos. Então, quando não houver esses afixos, o que você vai fazer? Você vai trabalhar o conceito geral. Você vai tirar o prefixo, vai ver se a palavra existe ou não. Então, ó, você sabe que a palavra primitiva é alma. Então, eu tenho des mais ado. Veja que se você tirar o prefixo, ó, a palavra almado não existe. Então, eu tenho uma parassíntese. Ok? Aqui, desigualdade. A palavra primitiva é igual. Ó. Eu tenho des mais dade. Mas olha a diferença. Se eu tirar o prefixo, a palavra igualdade existe. Então, se existe, ó, se existe igualdade, qual é o processo, então? Eu expliquei quase agora. Qual? Isso, aí. Prefixal, sufixal. Perfeito, é isso mesmo. Então, ó, prefixal, sufixal. Beleza, pessoal? Então, para mim, é a parte mais difícil, sem dúvida. É o que bate onda no concurso mesmo, é o que dá trabalho. Se você pegar bem isso, o restante é fácil. Beleza? Tá? Então, vou avançar. Derivação regressiva. Presta atenção no conceito que eu coloquei aqui. Ó. Na derivação regressiva, você sempre vai formar um substantivo abstrato a partir de verbo. Sempre a partir de verbo. O meu substantivo abstrato vai terminar em a, é ou ó. Lembra que eu falei no primeiro bloco das vogais temáticas? Então, elas estão aqui, ó, as vogais temáticas nominais. Tá vendo? Como que acontece? O processo é isso aqui, ó. Cantar é verbo. De cantar, eu formo o substantivo abstrato. A partir de verbo, tá vendo? Cantar, o canto. Então, ó, derivação regressiva, claro. Coloquei a estrutura, mas coloquei o exemplo, para você entender, ó. Ouvi o canto da moça, ó. Quando você olha o canto da moça, você já tem que se lembrar de cantar. Aí você faz esse processo, ó, cantar o canto. Que aí você vai ficar à vontade para falar que isso aqui é uma derivação regressiva. Aqui, combater. Combater, verbo. Combate, substantivo abstrato. Que está vindo de verbo. Então, ó, combater, o combate. Mas pode aparecer assim na frase, o combate terminou cedo. Então, veja, o combate, você tem que se lembrar que vem de combater. Comprar, a compra. Tá vendo? Verbo, substantivo abstrato, derivado de verbo. Beleza? E aí, ó, fiz o exemplo. Ó, efetuei a compra do apartamento. Aqui. Veja, compra vem de comprar. Então, aqui minha derivação regressiva. Disputar, a disputa. Vender, a venda. Saltar, o salto. Amparar, o amparo. Abraçar, o abraço. E por aí vai. É desse jeito que funciona. É sempre assim. Não tem muito mistério. Você só precisa pegar essa rotina. Entendeu? De pegar o verbo, transformar em substantivo. E por aí vai. Se você pegar essa rotina, fica fácil. Tudo bem? Beleza? Agora a última da derivação. Eu tenho aqui a tal da derivação imprópria. Preste atenção. Primeira coisa, para você observar uma derivação imprópria, você basicamente vai precisar de um contexto. Se não aparecer um contexto, o cara vai ter que te indicar alguma coisa. Que ele pegue a palavra solta e vai colocar, por exemplo, o verbo e um artigo aqui, ó, ou um adjetivo e o artigo aqui, para você observar que está mudando de classe gramatical. No geral, atualmente, os caras te dão uma frase mesmo, que é para você olhar e notar que a classe gramatical está mudando. Beleza? Aqui, por exemplo, eu fiz isso que é para você notar, porque normalmente em sala de aula os alunos ficam com essa dúvida.
Ó, amanhecer. É um verbo. Ó, é um verbo. Mas observe que aqui eu já tenho um artigo. Ó. Tá vendo? O artigo e o pronome, eles têm essa função também de substantivar. Então, ó, o meu artigo está substantivando. Tá vendo? Olha a diferença. Vai amanhecer. Ó, o amanhecer aqui é belo. Veja que esse artigo, ó, aqui, substantivou a palavra. Então, aqui eu tenho a tal da derivação, ó, imprópria. Porque era um verbo e tornou-se um substantivo. Ó, verbo virou substantivo. Aqui, ele é alto. Você está vendo que esse cara está qualificando, ó, um elemento. Então, isso aqui é um adjetivo. Isso aqui é um adjetivo, certo? Mas, por exemplo, ó, ela fala alto. É a forma como ela fala. Veja que esse cara já virou um advérbio. Então, se você tinha o elemento que era um adjetivo e transformou-se em advérbio, mudou a classe gramatical. Se mudou a classe gramatical, então aqui, ó, eu tenho a tal da derivação imprópria. Aqui, o porco fugiu. Porco é um substantivo. Mas se você perceber bem este exemplo, ó, Jorge é um homem porco, é um homem sujo. Você vai notar que esse porco aqui, ó, já está qualificando o substantivo. Então, se está qualificando, ele é um adjetivo. Então, ó, era um substantivo e passou a ser um adjetivo. Tá vendo? Então, se mudou a classe gramatical, ó, então aqui eu tenho a minha derivação imprópria. Aí coloquei, ó, substantivo virando adjetivo. É isso. Acho que esse processo aqui eu acho que é fácil. Claro, pode ser, vai ser fácil se você tiver uma boa noção do processo de formação, assim, de classe gramatical. Mas se você for capenga em classe gramatical, você vai dar uma penada ali também. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, vou para a composição. Como eu já tinha falado no outro bloco, a composição ela vai ser por justaposição ou por aglutinação. O que vai acontecer? Você vai notar que na justaposição, quando você junta ali os radicais, você vai notar que não há perda de nenhum elemento. Você junta e não há perda. Já na aglutinação, quando você junta os dois radicais, você vai notar que haverá uma perda. Então, aí você tem a tal da aglutinação. Por exemplo, já fiz até o esquema. Ó. Passatempo. Você tem passa, ó, mais tempo. Veja que quando eu juntei, ó, fiz passatempo. Não perdeu nada. Então, por isso, a justaposição. Segunda-feira eu nem preciso, porque eu já tenho o hífen aqui, ó. Não tem nada para fazer. Então, justaposição. Agora, olha aqui. Eu montei até um esqueminha aqui para você enxergar, ó. Aqui, aglutinação. Veja, eu tenho um aguardente. Aguardente é o seguinte, ó, é água mais ardente. Ó. Observe que quando eu junto, vai haver uma perda, ou aqui. Ó. Aqui. Tá vendo? Perdeu algo. Por isso uma aglutinação. Planalto, ó, plano mais alto, ó, aqui. Ó. Houve uma perda. Tá vendo? Olha o fidalgo, que parada estranha. Filho de algo. Então, quando eu fiz a união aqui, ó, perdeu um monte de coisa. Olha lá. Tá vendo? Por isso a aglutinação. Vinagre, vinho mais agre. Aqui, ó. Então, ó, quando eu fiz a união, houve perda. Hidrelétrica, hidro mais elétrica, ó. Quando eu fiz a união, ó, houve perda. Por isso a aglutinação. Olha o embora. Em boa hora. Então, quando eu fiz a união aqui, ó, eu perdi um monte de coisa. Aqui. Por isso a tal da aglutinação. Viu? Não tem muito mistério. Claro, você vai ter que praticar
Praticar, praticar, praticar para você pegar o jeito, certo? O que você pode fazer também? É uma técnica também de estudo. Você pode pegar essa aula, né? Você vai pausando, passa isso para o caderno direitinho, as observações. Como você tem toda a resolução, tente aplicar a técnica no teu caderno, que é uma maneira também de você fixar o conteúdo. Isso também vai te ajudar bastante. Eu, pelo menos, fazia isso na minha época, de aluno. Se eu conseguir, você também consegue. É uma ajuda. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou dar uma parada aqui, tá? No próximo bloco, eu vou colocar o restante da matéria, tá? Que aí eu vou falar ali do hibridismo, redução, onomatopeia, coisa bem básica, coisa bem tranquilinha, bem rápida, tá bem? É VaptVupt. Valeu, pessoal. Já volto já.